Eu morri, e foi naquele silêncio único, o silêncio que só a morte traz, que tudo começou. Difícil colocar em palavras humanas o que senti ao me desprender do meu corpo. Era como tentar agarrar o vento com as mãos. Por fora tudo parecia tranquilo, mas por dentro, meu coração gritava uma verdade que escondi por décadas. Meu nome é Alma Whitmore, tenho 68 anos. Sou uma daquelas mulheres que a maioria chama de Senhora de Oração. Passei a vida inteira dentro da igreja. Participei de grupos de intercessão, ministérios de louvor e fui líder do círculo de mulheres por quase uma década. Todos me viam como um exemplo de fé, mas a verdade é que eu nem sabia quem eu era de verdade, até morrer. Minha vida seguia um padrão. Acordava cedo, fazia café, lia um salmo qualquer só para dizer que tinha lido, dava uma volta no quarteirão. Aos domingos vestia meu vestido floral, passava um batom vinho e ia para a igreja, meu refúgio, onde ninguém fazia perguntas difíceis. Ninguém perguntava sobre a menina que fui aos 12 anos ou a mulher que suportou humilhações no casamento porque acreditava que Deus rejeita o divórcio. Ninguém sabia das noites em que chorei sozinha, com a Bíblia no colo, um grito preso na garganta. Eu mesma parei de fazer perguntas. Sempre achei que tinha resolvido tudo com Deus, que havia confessado meus pecados e perdoado quem me feriu, pelo menos era o que dizia. Até ajudei outras mulheres a superar traumas, mas hoje, olhando para trás, percebo que só sabia esconder a dor. Essa dor antiga virou parte de mim, maquiada com versículos e cânticos. Eu não estava afastada da fé, estava escondida nela, como uma criança que se esconde debaixo do cobertor esperando o perigo passar. Lembro de um culto numa quarta-feira, quando o pastor disse: "Algumas pessoas acham que estão curadas, mas estão apenas anestesiadas." Naquele momento meu coração queimou, mas baixei a cabeça, fingi que ele falava de outra pessoa e continuei sorrindo. Por tantas vezes, senti a voz de Deus tentando me alcançar, mas meu orgulho religioso falava mais alto. Eu estava ferida e não sabia mais como pedir ajuda. No fundo, eu sabia que algo ainda sangrava, mas como admitir isso depois de anos sendo forte? Como contar que a mulher de oração também tem medo, culpa e carrega fantasmas que sussurram na madrugada? Como dizer que há lembranças que me fazem sentir suja, mesmo após tantas lágrimas no altar? Se você está ouvindo esta história e algo aí dentro mexe, talvez não seja coincidência. Talvez haja algo não curado dentro de você, algo que aprendeu a aceitar como normal, mas que Deus ainda deseja transformar. Responda com sinceridade. Você acha que já resolveu tudo com Deus? Ou como eu, só aprendeu a disfarçar a dor com versículos decorados? Eu morri, mas antes disso vivi anestesiada, fingindo que a fé tinha feito todo o trabalho, quando na verdade, ainda havia porões escuros na minha alma. Foi nesses lugares que Jesus entrou. Se você sente que há algo não resolvido em sua relação com Deus, comente: "Jesus cura meu passado." Foi numa manhã de sexta-feira. O sol ainda mal havia surgido quando uma pressão estranha apertou meu peito, como uma mão invisível comprimindo, tirando meu ar aos poucos. Tentei ignorar. É só ansiedade. Vai passar, pensei. Já sentirá desconfortos antes. Tomei um gole d'água, fui até a janela, respirei fundo, mas dessa vez o ar não entrou direito. Meus braços formigavam, o mundo girava devagar, e minhas pernas fraquejaram. Caí no chão da cozinha. Enquanto o frio da madeira tocava meu rosto, percebi que algo muito grave estava acontecendo. O tempo parecia desacelerar. O relógio marcava 6h20 da manhã. Ouvi o canto dos pássaros, o cheiro do café que nem cheguei a tomar, e de repente, veio um medo intenso, não de dor, mas do desconhecido, do partir sem estar pronta. Comecei a orar, ou tentei, mas as palavras não saíam. Dentro de mim, um clamor silencioso: "Jesus, me veja, me encontre aqui." Meu coração bateu descompassado, depois desacelerou. Minha visão escureceu, um zumbido tomou meus ouvidos, e tudo parou. Foi nesse instante que percebi: não estava mais no meu corpo. Pensei que fosse imaginação, mas não era. Eu estava ali, de pé, olhando para mim mesma caída no chão. Vi meu corpo imóvel, minha mão segurando a ponta da cortina, como se pedisse ajuda. Minha boca entreaberta, olhos semicerrados, e o mais assustador, eu via tudo com uma clareza que jamais tive em vida. O mundo físico parecia distante, como uma roupa apertada que eu acabará de tirar. Olhei ao redor e senti algo diferente. Não era frio nem calor, era ausência, a ausência do físico e a presença intensa de algo maior. Era como se cada parede da casa, cada canto da minha memória, estivesse iluminado de dentro para fora.
Senti uma leveza enorme, mas também uma pressão interna, chamando para ir mais fundo, como se uma verdade fosse revelada, uma verdade que eu não suportaria enquanto viva. Não chorava, não falava, não sentia dor, mas dentro de mim uma consciência imensa se expandia. Não havia mais máscaras, tudo o que eu era estava exposto. E o mais impactante, comecei a lembrar de coisas enterradas há décadas, coisas que pensei já ter perdoado, coisas escondidas até de mim mesma. Naquele momento entendi o quanto subestimei o significado de uma vida limpa diante de Deus, o quanto confundi religiosidade com cura, o quanto me escondi no serviço da igreja para fugir dos meus próprios abismos. Eu flutuava entre dois mundos, um preso ao tempo, outro eterno. E então vi uma luz. Mas não era qualquer luz, era viva, pulsava como um coração e vinha direto na minha direção. Se você chegou até aqui, peço que permaneça comigo até o fim, porque o que aconteceu depois mudou completamente tudo o que eu acreditava, sobre Deus, sobre mim mesma e sobre o verdadeiro significado do perdão. O lugar onde me encontrei não se parecia com nada que eu já tivesse visto antes. Não era céu, não era terra, nem qualquer espaço que a mente humana consiga imaginar. Era como se o tempo tivesse perdido seu ritmo. Tudo ali era eterno, silencioso e vivo ao mesmo tempo. A luz que se aproximava parecia, no começo, uma pequena chama tremulante no meio da névoa. Mas ela não crescia em tamanho, e sim em intensidade, em presença. Essa luz não cegava, pelo contrário, ela revelava coisas que sempre estiveram ocultas, até dentro de mim. Quanto mais ela se aproximava, mais eu sentia tudo que fui, tudo que tentei esconder, tudo que tentei enterrar sob meus louvores a Deus. Foi então que percebi que não era apenas luz, era alguém. Mas eu não escutei isso imediatamente. Antes ouvi, não com os ouvidos, mas com a alma. Era uma voz firme, suave e profunda, como uma melodia eterna. Ela não pronunciava palavras comuns, mas transmitia verdades que tocaram meu ser por completo. A primeira verdade que recebi me desarmou. Eu nunca estive sozinha. Nem nas noites mais escuras, nem nos momentos de maior dor e abandono. Ele sempre esteve ali. Então ele se manifestou. Não como nos filmes, nem como as imagens que sempre vi nas igrejas, nada de túnicas brancas ou olhos azuis. Apenas uma presença que fazia meu ser inteiro se curvar, sem esforço. Não por medo, mas por reverência. Era o reconhecimento de estar diante daquele que me criou, que me conhece e que me esperou, mesmo quando eu finjo que tudo está resolvido entre nós. Ele não precisou dizer "eu sou Jesus", eu sabia. Todo o meu ser gritava isso. Seus olhos, se assim posso chamar, penetravam dentro de mim. Não para julgar, mas para ler em silêncio cada pedaço escondido. Me senti exposta, porém não acusada. Confrontada, mas envolvida por um amor que talvez eu nunca tenha sentido nesta vida. Ele conhecia quem eu realmente era, não as versões que mostrei para os outros. A irmã de oração que sorri durante o culto e volta para casa carregando caixas invisíveis de dor. Ele me amava assim mesmo. Então o silêncio tomou conta. Ele ergueu a mão, e como num sopro, cenas começaram a se formar ao meu redor. Não eram lembranças comuns, mas fragmentos da minha história, momentos esquecidos, palavras ditas que feriram, pequenas atitudes que abriram rachaduras profundas em quem estava perto de mim. Vi a menina que fui, tremendo num quarto escuro, orando para que Deus a livrasse de um toque que roubou sua inocência. Vi a mulher que suportou agressões emocionais em nome de uma fé que tudo suporta, mas que já estava morta por dentro. E então ele falou, não com palavras, mas com uma clareza impossível de traduzir em qualquer língua humana. Você me seguiu com os pés, mas não me deixou tocar onde mais doeu. Foi como se o chão tivesse sumido debaixo de mim. Eu entendi. Minha fé foi vivida com medo, culpa e vergonha. Usei a religião como armadura, mas nunca deixei ele entrar no verdadeiro campo de batalha, o meu passado. Eu o adorei com cânticos, mas escondi os porões mais escuros da minha alma. Jesus me mostrou que não basta frequentar a igreja, falar sobre fé e orar bonito. Ele quer sinceridade, quer acesso real. Naquele momento ele revelou cada porta trancada que eu mantive protegida, até mesmo da oração, portas de abuso, portas de rancor, portas de autodepreciação, portas de um passado que tentei enterrar com boas ações. Ele me mostrou que para ser verdadeiramente livre, eu precisava deixá-lo entrar onde ninguém mais havia entrado, nem eu mesma. Ali diante dele, daquela luz viva, daquela verdade que não esmagava, mas transformava, eu compreendi por que morri. Mas aquilo era só o começo. O que veio depois, ninguém jamais me contou que fosse possível. Ele não me acusou. Essa foi a primeira coisa que percebi quando a presença de Jesus se voltou para mim com ainda mais intensidade.
Eu esperava repreensão, cobrança, uma lista interminável do que fiz errado, talvez coisas que eu nem lembraria direito. Mas o que recebi foi algo muito mais profundo, uma verdade que não veio em palavras, mas em presença. Uma revelação que me atravessou como fogo, não para destruir, mas para purificar. Jesus me mostrou que passei a vida tentando ser forte, segurando a fé como uma armadura contra tudo. E de fato, muitas vezes foi assim. Mas essa armadura acabou virando uma parede entre eu e ele. Fiquei tão envolvida em servir, orar, ensinar e fazer que acabei impedindo que ele realmente me confrontasse. E quando ele falou comigo daquele jeito que só quem já sentiu o olhar dele pode entender, eu simplesmente desabei. Foi como se minha alma, finalmente, fosse vista, de verdade, sem máscaras, sem fingimentos espirituais. Ele me mostrou que eu vinha carregando por tantos anos um passado que nunca havia entregue de fato. Essa foi a essência da mensagem. A maior prisão não foi o trauma que vivi, mas a ideia de que eu precisava lidar com aquilo sozinha. Eu acreditava que o tempo curava, que orar alto bastava, que servir na igreja era sinal de cura. Mas no fundo, tudo não passava de uma tentativa desesperada de fugir da dor, de empurrá-la para o fundo da alma e dizer a mim mesma: está tudo bem. Só que não estava. Jesus me revelou momentos específicos em que ele tentou me alcançar, e eu silenciosamente respondia: agora não, Senhor. Eu tinha medo, medo de encarar as lembranças, medo de parecer fraca, medo de perder a imagem que construí dentro da igreja. Mas ele não queria destruir essa imagem, queria curar o que estava no fundo. Então ele me falou, com uma voz que ficou marcada na alma: não vim para te envergonhar, vim para te libertar. Isso me quebrou. Naquele instante lembrei de uma passagem da Bíblia que tanto preguei para outras mulheres, mas que nunca deixei realmente entrar em mim. João, capítulo 8. Quando Jesus encontra a mulher pega em adultério, todos querem apedrejá-la. Ela está vulnerável, exposta, julgada. Mas Jesus olha para ela e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou, e eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Essa mulher era eu, não pelos pecados que o mundo via, mas pelas marcas internas, pelas vozes que me acusavam silenciosamente todos os dias. E ele não veio com pedras, veio com restauração. Jesus me fez entender que arrependimento verdadeiro não é chorar no altar uma vez por mês. É entregar a ele os quartos trancados da alma, permitir que entre onde ninguém mais entrou, deixar que toque não só nossas escolhas, mas as memórias mais profundas. Foi isso que ele começou a fazer comigo ali. Ele me mostrou que existe perdão para tudo, mas também cura para tudo. O perdão traz salvação, a cura traz liberdade. Se você está me ouvindo, talvez precise ouvir isso com atenção. Não adianta saber que Deus te perdoa se você ainda não se perdoou. Não adianta levantar as mãos no culto, se por dentro, você ainda esconde partes da sua história que doem quando ninguém vê. Jesus não quer uma fé decorada. Ele quer uma alma aberta, uma vida entregue, uma ferida exposta para que ele possa curar com suas próprias mãos. Quando tudo isso ficou claro para mim, ele fez uma pergunta, uma única pergunta que até hoje ecoa no meu espírito: você está pronta para voltar diferente? Essa pergunta me fez estremecer. Eu sabia que se dissesse sim, nada mais seria como antes. Nem minha fé, nem minha forma de orar, nem a maneira como eu encarava meu passado. E foi aí que algo ainda mais profundo começou. Voltar foi muito mais difícil do que morrer, porque morrer me tirou do mundo, mas voltar me colocou frente a frente com ele, com todas as exigências, todos os olhares, todas as versões da alma que as pessoas esperavam encontrar. E nenhuma dessas versões combinava com quem eu me tornei naquele lugar onde a eternidade me tocou. O primeiro suspiro que dei ao voltar para meu corpo foi dolorido, parecia que meu peito ia explodir. Os médicos disseram que tive uma parada cardíaca por causa de um infarto silencioso. Silencioso como muitas das dores que carreguei por dentro a vida toda. Disseram que fui reanimada em poucos segundos, mas naquele intervalo que ninguém conseguiu medir, uma eternidade passou por mim. Acordei cercada por luzes frias no teto, rostos apressados e um zumbido forte no ouvido. As primeiras palavras que ouvi foram termos médicos vazios de sentido para quem acabará de olhar nos olhos da verdade. Tudo parecia pequeno demais, barulhento demais, apressado demais, como se meu espírito ainda tentasse voltar para um corpo que não me servia mais da mesma forma. Nos dias que se seguiram, o mundo tentou me convencer de que nada daquilo tinha sido real, que talvez fosse só um delírio, falta de oxigênio no cérebro, uma ilusão da minha mente. Por um momento, eu mesma comecei a duvidar. Será? Será que aquilo foi mesmo real? Mas então eu lembrava, do olhar dele, do silêncio cheio de sentido, da paz que me confrontava.
Aquilo não foi imaginação. Aquilo que vivi era muito mais real do que o mundo ao meu redor, e justamente por isso doía tanto. Eu estava cercada de pessoas que jamais conseguiriam entender. Gente que me conhecia há anos, que me chamava de mulher de fé, mas que nunca poderia compreender o que significa morrer e voltar com uma missão. Quando tentei compartilhar minha experiência, recebi olhares confusos, sorrisos educados e tapinhas nas costas. Alguns ouviam em silêncio, respeitando, mas sem acreditar. Outros diziam que era melhor não ficar remoendo aquilo. E sim, houve quem questionasse minha sanidade. Até mesmo dentro da igreja, o lugar onde imaginei encontrar abrigo, me deparei com barreiras. Uma pessoa alertou: cuidado para isso não virar vaidade espiritual. Outra comentou: essas experiências mexem demais com o emocional, são perigosas. Eu queria gritar, queria dizer: vocês não entendem, eu vi Jesus. Mas me calei, porque percebi que nem todos estão prontos para encarar o que ele revela quando decide abrir nossos olhos de verdade. A maioria prefere acreditar que está tudo bem, que basta frequentar o culto, orar de vez em quando, e está garantido o céu. Mas quando você tem um encontro real com ele, não volta igual. Isso é impossível. Esse foi o meu conflito. Por fora, eu ainda era aquela senhora de vestido floral e coque preso, mas por dentro algo novo tentava nascer, e ninguém parecia notar. Meu corpo doía, os remédios me deixavam tonta, a mente tentava organizar as memórias, mas meu espírito estava desperto. E essa alma sedenta não encontrava mais saciedade nas orações repetidas. Eu precisava de mais. Precisava mergulhar fundo, precisava dividir, mesmo que ninguém acreditasse, mesmo que me chamassem de exagerada, mística, emocional. Foi nessa mistura de dúvida, sede, dor e convicção que compreendi. O verdadeiro testemunho começa quando você volta, porque é no cotidiano que a fé é testada. É aqui no meio da rotina, que você deve caminhar como quem já viu o invisível. E foi justamente aqui que ele me pediu algo ainda mais difícil do que morrer: falar, contar, se expor. O que veio depois disso me tirou o chão. Nada voltou ao lugar de antes. Minha fé, antes uma rotina confortável, virou um rio caudaloso, descontrolado, cheio de sede e busca. Passei a orar de outra forma, não mais por obrigação, mas como quem conversa com alguém que me conhece por completo e ainda me chama pelo nome. Meus louvores deixaram de ser canções ensaiadas. Agora cada palavra tem o peso da eternidade, porque eu sei, eu vi, eu fui tocada pela verdade. Deus não me trouxe de volta por acaso. Hoje acordo com a certeza de estar em missão. Não sei quanto tempo me resta aqui, mas sei o que devo fazer com cada instante: testemunhar, alertar, amar e, principalmente, convidar outros a deixarem Jesus entrar nos lugares que ainda estão trancados dentro da alma. Não quero mais esconder a dor atrás de versículos, nem pintar de fé o que ainda é ferida. Quero viver a verdade, porque só ela liberta. E foi isso que ele me mostrou. A transformação não foi só espiritual, foi prática. Pedi perdão a pessoas que jamais imaginei procurar. Abri conversas difíceis, escrevi cartas guardadas há décadas. Mais do que isso, comecei a ouvir o Espírito com o ouvido que antes estava entupido pelo barulho da religião. Ele fala, guia, avisa. Mas para escutar é preciso calar o orgulho. A palavra que arde em mim desde então está em João 8, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Repito isso como quem segura uma corda à beira do abismo, porque agora entendo que ser livre não é estar fora de uma prisão, mas não ter mais medo de olhar para dentro. Se você chegou até aqui, talvez essa história não seja só sobre mim. Talvez você também viva com portas trancadas na alma, áreas escondidas, dores varridas para debaixo do tapete da fé. Mas Jesus está batendo, e Ele não quer te expor, Ele quer te libertar. Quer mostrar que há cura, mesmo para aquilo que você achava que Deus tinha esquecido. Eu morri e voltei, mas não voltei igual. Hoje meu coração arde por ver pessoas despertando. Porque eu vi, com meus próprios olhos, o que acontece quando a fé é só fachada e a alma fica escondida. E também sei o que acontece quando você deixa Jesus entrar de verdade. Ele entra e transforma tudo. Se essa história tocou você, eu peço algo simples, não por mim, mas por você. Se há algo aí dentro, pendente com Deus, não resolvido, comente: Jesus, cura meu passado. E fique por aqui, porque o próximo vídeo pode trazer algo especial que Deus preparou para você, talvez a resposta que você nem sabia que precisava. Muito obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum testemunho. Nos vemos no próximo vídeo.